Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. Capítulo 3. Um imóvel por código de barras. O ano era 2006, quando o salão estava ainda na galeria do Shopping Residência, na cidade do Crato, e uma parte da equipe trabalhava comigo, morava em Juazeiro do Norte, a uma distância de 10 quilômetros. Quando estava vivendo um tempo de muitas incertezas relacionadas ao meu negócio, porque a maioria dos clientes era também da cidade de Juazeiro, e a galeria onde eu trabalhava ficava localizada na Rua Santos Dumont, o centro mais concorrido do Crato, sem possibilidades para estacionar na rua, não havendo disponibilidade de estacionamentos privativos, e por isso os clientes começavam a sinalizar a sua dificuldade ao vir para o salão, diminuindo a frequência e criando um distanciamento entre a empresa e o cliente. Comecei então a perdê-los. Foi quando surgiu um pequeno salão à venda na Avenida Duque de Caxias, que é uma rua larga com possibilidades de estacionar. Negociei e decidi comprar para não perder cliente por causa de estacionamento. O salão já estava montado, era pequeno e muito charmoso. Tinha sala de depilação e maquiagem, as paredes eram cheias de detalhes, demonstrando que havia sensibilidade em quem o projetou, e isso atraiu a minha atenção. Os móveis eram simples, porém o branco lhes imprimia certa sofisticação. Tive prejuízo na negociação, todavia a logística favorecia a operação. Então dividi a equipe de acordo com a demanda e fizemos bons negócios por lá durante alguns meses. A energia projetada no trabalho sempre direcionou as minhas ações. Quando eu tinha 13 anos, me ofereci para trabalhar de forma voluntária em um supermercado na cidade de Cajazeiras, onde o proprietário pensou que eu estava brincando e depois me contratou para trabalhar só aos sábados, no guarda-volumes. Senti-me muito feliz e não parei mais. Posso claramente ver a presença de Deus todo o tempo e em todas as áreas da minha vida. Sinto Ele me conduzindo por caminhos que jamais eu iria sem que Ele me impulsionasse a tal. Muito otimista, eu repetia todos os dias para as meninas que trabalhavam comigo: nós vamos comprar o nosso prédio. O salão já agregava 3 lojas da galeria e mesmo assim, muitos clientes ficavam por vezes nos bancos de fora esperando o tempo de pausa dos processos. A galeria era um lugar muito familiar, que além das lojas havia o restaurante da Dona Francinete e caixas eletrônicos do Banco do Brasil, onde o Sr. Francisco era um dos guardiões muito cuidadosos para manter a ordem e garantir o fechamento da galeria às 19 horas. A decoração do Natal era sempre muito bem elaborada pela Dona Sônia e sua equipe e muito esperada por todos que trabalhavam por lá, pois era um atrativo para as pessoas que circulavam e sentavam nos bancos da galeria enquanto saboreavam um delicioso sorvete com calda de morango. E para os casais de adolescentes que paravam para namorar sem pressa enquanto as pessoas circulavam. Passados alguns dias, a Lígia, que trabalhava comigo e morava em Juazeiro do Norte, chegou com um número de telefone que havia pegado de uma placa de imóvel e me falou: achei o nosso prédio. O grande detalhe dessa história é que eu não tinha reserva financeira, porque no ano anterior havia comprado uma casa e meses antes comprei um salão que ainda estava pagando, ou seja, lisa. Mesmo assim, decidi ligar para o número que tinha em mãos e saber o valor do imóvel. Quando o corretor me falou, eu respondi que jamais tinha visto aquela quantia e que não daria certo. Mas ele insistiu que para olhar não teria custo. Então eu fui. Quando entrei no imóvel, uma sensação incrível tomou conta de mim. O lugar estava muito empoeirado, porém era amplo e repleto de boas histórias. A cada passo que dava em direção ao final do imóvel, recebia uma carga adicional de energia e a informação de que seria meu aquele imóvel. Ele tomou conta de mim. O corretor continuava falando, mas os meus pensamentos divagaram e eu não o ouvia mais. Apenas me questionava.
como seria possível? Será que a insanidade me visitara? Queria a opinião de alguém em quem eu confiava para compartilhar aquela visão. Não tinha parentes no Cariri, no entanto, a minha irmã Eliana ficava na minha casa uma vez por semana, pois tinha uma loja de móveis itinerante, e quando ela entrou no imóvel comigo, falou que vendesse o que eu tinha porque o prédio era aquele, e eu faria lá o shopping do cabelo. Eliana é uma das pessoas que sempre está comigo em momentos decisivos, e a sua visão enxerga detalhes que eu sozinha não consigo ver. Pronto, a decisão eu já tinha, faltava somente o dinheiro. Naquele período, a distribuidora dos produtos Vela havia lançado uma campanha para os clientes que compravam coloração, e quem mais mandasse os códigos de barras das caixas daquele produto ganharia um carro Audi que na época valia 60 mil reais. Estava decidido, o Audi modelo A3 seria meu. Então parei e refleti que se o destino era novo, qual seria a rota? Porque estava habituado a seguir um caminho marcado, indicando a melhor direção. Mas naquela ocasião não existiam setas. A experiência era somente a partir de mim. Entendi que ali eu seria a lança, que o traçado pertencia a mim e teria que tomar decisões e assumir a responsabilidade. Compreendi que deveria olhar para dentro de mim e encontrar as melhores respostas para arquitetar a rota que parecia mais certa, já que não havia nenhuma garantia. Precisava de motivação, de alegria e clareza, mas o que tinha era o novo e nunca experimentado, testado ou vivido antes por mim. Sirenes de alerta dispararam na minha mente para eu ter cuidado, me lembrando de que eu era sozinha e, portanto, a responsabilidade era somente minha. Então lembrei naquele momento que nunca estive só. E ali não seria diferente, porque Deus tinha um zelo incrível pela minha vida e precisaria honrá-lo com a minha fé. Lancei-me naquela aventura muito cansada, mas naquele restaurei minhas forças e encontrei motivação, porque senti a presença de Deus guiando os meus passos. No outro dia cedo, reuni a equipe, fizemos uma força-tarefa para cortar todos os códigos de barras das caixas de coloração, pois o resultado sairia no final daquele mês, maio de 2006. No dia seguinte, fui com o corretor no início da noite, negociar diretamente com o proprietário, o senhor Gilberto Mendonça. Enquanto subia a Serra do Lameiro, o vento soprava forte no meu rosto e 1 milhão de pensamentos povoavam a minha mente. E me perguntava o que diria aquele homem que eu sequer conhecia. Como pagaria o restante do valor se eu só tinha o dinheiro que receberia do sorteio? A aflição tomava conta de mim quando finalmente chegamos ao endereço, o Sítio Belmonte, onde a casa tinha um imponente muro de pedras que cercava o jardim com uma encantadora capela ao lado. A luz da lua, refletida na água azul da piscina, de onde se podia avistar um parreiral de uvas, com o firmamento ao fundo, revelando a imensidão do verde que cercava aquele deslumbrante cenário. A suave brisa no meu rosto aliviou a tensão que sentia naquele momento, e após o jardim havia uma escada de acesso até o lugar onde ele nos esperava. Enquanto subia as escadas, me dei conta que estava tremendo, quando me deparei com um senhor dos seus 70 anos, com uma mansa voz e aparência serena. Fui me sentindo mais confiante e fomos direto ao ponto. Afirmei para ele que tinha 60 mil para receber, mas era somente no final daquele mês, e que tinha um imóvel que estava à venda, que também seria destinado ao pagamento. Ele conversou muito e me contou do seu começo de vida empresarial na Paraíba e de como foi ajudado no seu início, e gostava muito das pessoas de lá. Depois de quase 1 hora de conversa, ele prontamente pediu ao corretor que removesse a placa de venda porque o imóvel seria meu. E ainda me tranquilizou dizendo que eu não perdesse o sono porque poderia considerá-lo como meu pai na região do Cariri. A indicação de não perder o sono estava fora de cogitação, pois acabara de assumir um compromisso de 110 mil reais.
quando o que tinha era a esperança de ser contemplada como um carro para transformar na entrada do imóvel. Aquela noite pareceu uma eternidade, porque queria acordar para começar a trabalhar, pois a simetria das coisas para mim surge quando tomo decisões. Saio da zona da dúvida e logo que traço o destino e começo a andar no caminho traçado. Tenho a minha vida como um tabuleiro de xadrez, onde, se preciso mover algumas peças em prol de uma estratégia, compreendo que ao deslocar cada peça, estarei movendo pessoas, relacionamentos, e devo buscar a clareza percebendo para onde redirecionar cada uma, e assim fazer de forma que o índice de perdas seja o menor possível. Porque naquela ocasião me encontrava como a peça mais importante do tabuleiro. E ao passo que deslocava alguém ou alguma coisa, sofria também o impacto da mudança, pois representava naquele momento o próprio tabuleiro, a peça mais importante e o jogador. Naquele cenário, tudo parecia muito complexo, porque todas as minhas ações e decisões relacionadas aos outros me impactavam diretamente. Do episódio do divórcio, restou-me um imóvel na cidade de Juazeiro do Norte, que valia cerca de R$35 mil. Era uma casa com quase 5 metros de frente e uns 25 metros de fundo, que havia sido comprada meses antes de Petros nascer, com a ajuda de Eliana, que emprestou parte do dinheiro. E naquele momento poderia ser vendida para auxiliar no pagamento do negócio que acabara de fechar. Assim o fiz. E 12 dias antes do final do mês, subi até o Belmonte, a residência do Sr. Gilberto, para pagar a entrada do imóvel. E ele ficou muito surpreso, reafirmando que eu não deveria me preocupar tanto e que eu tinha ainda uns dias. Todavia, ele jamais imaginava o tamanho da minha aflição pelo compromisso ali assumido. Os dias se passavam e meu foco estava totalmente no trabalho e nas crianças, sem distrações, porque havia assumido um compromisso. E o fato de o dono do imóvel ter me tranquilizado com relação aos pagamentos não mudaria nada. E eu agia como se tivesse um cobrador voraz à minha porta, seguindo com cuidado para honrar o que assumi. Finalmente chegou o grande dia do sorteio e todas estavam na expectativa. Tínhamos certeza de que ganharíamos. Liguei para o distribuidor e depois para o supervisor, que para minha desilusão falou que eu tentasse da próxima vez, porque quem havia ganhado o carro fora um profissional do Sul, o qual pude conhecer em uma viagem posterior na convenção da marca, no Blue Tree, em Angra dos Reis. No entanto, já havia dado a entrada do imóvel e dispunha de tempo, porque na negociação combinamos que seriam 5 parcelas, sem determinar um valor fixo para elas. Logo utilizei o meu bom relacionamento com o banco e com alguns dos meus irmãos para conseguir parte do dinheiro. Consegui honrar todos os prazos e me senti muito orgulhosa e grata por tê-lo feito, tendo até hoje alguns dos recibos de pagamentos dessa transação, feitos de punho pelo saudoso Gilberto Mendonça. Nos dias atuais, quando estou diante de um dilema, me reporto a essa história e encontro nela muitas respostas sobre fé, confiança, senso de time, relacionamento e propósito. Porque derramei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. Seria necessário uma reforma no imóvel que já havia sediado uma concessionária de carros, uma escola de informática e, por último, uma igreja. Era um imóvel grande para um salão de beleza, com uma fachada preservada, localizado no centro da cidade do Crato. Alguns vizinhos consideravam uma loucura colocar um salão e até imaginavam que não daria certo. E mais uma vez, Deus colocou anjos na minha vida nessa empreitada. O arquiteto Valdemar Farias, que fez sem custo o projeto, só pela preservação da fachada, papai que mandou de Cajazeiras uma equipe de construtores que se hospedaram na minha casa, agilizando assim a obra,
que ele mesmo negociou um valor justo, e ainda um grande amigo que conheci quando cheguei no Crato, o Vladimir Siqueira, que acompanhou a obra totalmente comprometido com a gestão dos recursos e a qualidade do serviço. Enquanto eu continuava focada no trabalho e vibrando a cada coluna que era erguida, ficava fascinada ao olhar para a planta da obra que ia tomando forma, um pouquinho a cada movimento do tempo. Até que no dia 4 de dezembro de 2006, estávamos de mudança para o novo endereço, o Rua Rastibona, já reformado, onde foram agregadas as 2 unidades do salão, o que funcionava na galeria e o que comprei para resolver o problema do estacionamento dos clientes. O piso branco de porcelanato reluzia enquanto eu andava incrédula por entre as colunas arredondadas que separavam as estações de trabalho. Eu sequer tive tempo de sonhar com aquilo e Deus já havia me dado. Estava exultante e feliz e um senso de realização tomou conta de mim. Eu sorri e falei para a equipe: esse é o nosso prédio. O sentimento de gratidão e alegria invadiu aquele espaço, onde o pastor, Hélio, foi dar a bênção antes de iniciarmos a nossa jornada de trabalho, naquele maravilhoso lugar, sinalizando o início de um novo ciclo para todos os que estavam envolvidos naquele propósito. A proprietária da empresa Pão e Companhia, Mari, nos presenteou generosamente com o coffee break no dia da inauguração do espaço, porque eu estava completamente sem dinheiro e não faria nada. As mesas estavam lindamente decoradas e postas, com muitas delícias e seus vários patês, para servir aos clientes que chegavam encantados ao novo espaço. Olho hoje para essa história que vivi enquanto estou na quarentena por causa do Covid-19 e me questiono: quais oportunidades advirão deste episódio caótico que assola o mundo? Estou diante de um Deus todo-poderoso e que é o meu Pai, e penso que de tudo isso só pode ser coisas maravilhosas, porque os caminhos que Ele escolhe certamente alcançarão os que creem. Qual evento na sua vida se realizou porque você se lançou somente pela fé? Comente os detalhes e reflita sobre isso. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivro.